Dando minha opinião sobre as falas da Fernanda no BBB, eu acho que ela só foi infeliz com as palavras, com o que ela falou. Mas cada um tem um tipo de criação, um tipo de convivência, um jeito de falar diferente. Não acredito que a Fernanda seria capaz de fazer o que ela falou ali. Eu acredito que ela tem uma criação diferente de outras pessoas. Eu jamais falaria uma coisa dessa em relação ao meu filho ou em relação a qualquer criança. Mas a Fernanda tem um outro jeito de falar. E isso não quer dizer que ela não seja uma boa mãe, não seja uma mãe guerreira. Ela é uma mãe solo, ela é uma mãe que tem um filho com problemas. Mas eu acho que a gente não tem que julgar uma fala errada por tudo que ela já deve ter feito pelos filhos, por tudo que ela já deve ter enfrentado pelos filhos, por tudo que ela vem chorando e guerreando por conta dos filhos. Então, acho que a gente tem que parar de julgar e simplesmente, pelo que eu vejo, assim, não só em comportamento a essa, não só em relação a essa fala, mas em muitas falas que eu já ouvi da Fernanda lá dentro, eu acho que ela tá precisando é de terapia, de carinho, de cuidado. Nem todo mundo sabe lidar com a frustração de ser deixado para trás. Nem todo mundo sabe lidar com a frustração de ver que aquele seu empenho, aquela sua dedicação não está significando nada. Então eu acho que nós, como mães, muitas mães aí que está julgando a Fernanda pela fala, e não foi uma fala bonita, foi uma fala muito triste, por sinal. Então a gente tem que ver como uma fala triste e não achar que é um ato que ela cometeria, porque eu tenho certeza absoluta, e as pessoas que conhecem ela também, que estão falando que ela é uma super mãe, apenas ela teve uma fala exagerada, exacerbada, uma fala triste, que eu não concordo com a fala dela, mas acho que é, ela só simplesmente está sobrecarregada e precisando de ajuda, precisando de carinho, precisando que, sabe, um psicólogo converse com ela, um terapeuta. É disso que ela está precisando. Ela está precisando de carinho, carinho, de desespero de ver que o jogo está se tá tomando uma outra proporção e ela talvez entrou e achou que ela conseguiria grana o suficiente para poder cuidar dos filhos. E isso frustrou a Fernanda. Então, tipo, com a frustração que ela tá sentindo lá dentro, ela tá colocando para fora várias coisas que ela vive. Se você prestar atenção, ela sempre tá falando alguma coisa de relacionamento, qual ela foi deixada para trás, da doença do filho, do relacionamento com a família. Você sempre vê que é uma pessoa que está se sentindo frustrada com a situação que já vem vivendo há tempos. E cada um reage de uma maneira, segundo aquilo que está vivendo. Então, não acho que devem cancelar a Fernanda, perseguir ela por essa falha, dessa fala inapropriada que ela falou, mas que não tem nada a ver, né? Porque ela é uma boa mãe. Porque se não, ela não estaria aí no BBB, a família dela já teria, já que eles não se dão tão bem assim, a família já tinha falado da relação dela com os filhos. Alguém já teria falado, não, realmente é verdade, ela já fez isso e isso e aquilo, ela bate nos filhos, ela faz isso e aquilo. Não, ninguém tem nada para falar em relação a ela como mãe, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção. A minha opinião, foi uma fala inapropriada, mas não acho que ela agiria dessa maneira. Acho que ela está sobrecarregada como mãe solo. E nós, como mães, sabemos muito bem como que é a vida de uma mãe que cria o filho sozinho. Como que é quando seu filho te pede alguma coisa e você não tem condição de dar naquele momento? Como que é você ficar pensando, eu quero que meu filho faça uma faculdade, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho tenha tudo, e naquele momento você não tem aquilo para poder oferecer. Não justificando a fala dela, mas dizendo que cada um se comporta segundo a criação que teve, segundo o que é acostumado a falar. Sabe, não tem mãe que xinga o filho, fala um monte de palavrão, mas é uma ótima mãe, não é? Então, a gente tem que prestar muita atenção com os julgamentos. Não acho que a Fernanda seja uma péssima mãe, não. Eu jamais falaria isso que ela falou. Não defendo as palavras dela, mas acho que ela está sobrecarregada.
que as palavras dela foram infelizes, porque ela é acostumada a falar dessa maneira. Tudo é exagerado, tudo é fora do tom. Existem pessoas que são fora do tom em relação a falas, em relação a conversar. Sabe aquela pessoa que sai do tom? Foi isso que aconteceu com a Fernanda. Mas eu acho que ela deve ser uma ótima mãe, sim. Porque senão alguém já teria falas contra ela, tá bom? Então essa é a minha opinião em relação a Fernanda, e que ela tenha um acompanhamento aí psicológico, que ela tenha toda uma estrutura quando ela sair da casa, porque realmente ela tá precisando, mas não só em relação aos filhos, em relação à vida que ela teve, em relação à família, em relação aos relacionamentos e também em relação aos filhos. Essa é a minha opinião. Tchau, beijo. Aqui é a Lelê do Lelê Cocriando o Universo.